Nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês como trabalhar com o PEP, tá? Primeiramente vamos acessar o sistema. Eu acessei o sistema, eu vou aqui em Saúde, PEP. Aqui eu seleciono qual paciente que eu quero trabalhar, vou em Ações Multidisciplinar. Aqui nós temos basicamente 4 divisões, uma área comum, onde todas as especialidades, todo mundo vai poder acessar, a parte da enfermagem, fisioterapia e nutrição. Na área comum nós temos evolução, a ficha de admissão, sinais vitais, os receituários para prescrição e as anotações. Em evolução, eu clico aqui, ele vai trazer para a gente aqui, em ordem decrescente de horário, tá, cronológico, data, a hora que foi feito, quem foi o usuário, o conselho que ele pertence, a especialidade e esse público, se vai estar disponível essa informação para a família. Aqui eu tenho outras opções de filtro, onde eu posso visualizar somente uma especialidade, eu quero ver só o que a enfermagem está fazendo. Então eu clico aqui, eu vou ter as evoluções da enfermagem. Seleciono aqui, ele volta, aparece tudo para mim. Eu tenho a opção de filtro, início e fim aqui. Eu posso então fazer a evolução o mês todo e no final do mês eu filtrar um determinado período e fazer a impressão só daquele período, daquele mês. Para me incluir, eu venho aqui, pode ver que todas as telas serão iguais, idênticas praticamente, eu tenho o maisinho. Ele já me traz minha especialidade, que está lá relacionada no cadastro de profissionais. A evolução eu posso escrever o que eu quiser, um campo texto, então vou colocar evolução X. Posso colocar quantas linhas eu quiser, e aqui eu marco se está público para a família ou não. Feito ela, eu posso vir aqui e fazer a impressão. Eu posso vir aqui, tem essa impressão em amarelinho aqui, que é com sinais vitais. Então ele vai sair toda a evolução que eu selecionar e no final ele vai sair os sinais vitais. Aí eu tenho a opção de uma ficha de admissão, onde eu faço a anamnese daquele paciente, como eu estou recebendo ele, eu coloco o motivo que ele veio, queixa de duração, todas as informações, sinais vitais, até os sítios que eu quiser especificar, posso colocar tudo aqui. Tem a opção de impressão dessa ficha também, posso fazer a impressão dela. O próximo passo seria fazer os sinais vitais, segue o mesmo princípio, eu clico no maisinho, eu anoto só, faço a anotação do sinal vital que eu quero. Então, eu quero fazer só da temperatura, então eu posso colocar aqui só a temperatura, 37 graus. Tá? Confirmo, ele vai ficar registrado só aquela temperatura que eu coloquei. O próximo passo também aqui, eu posso fazer a impressão. Eu posso também fazer aqui um filtro por período. Quero tirar só do mês. Depois, o próximo passo, nós teríamos o receituário, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, que é só para a gente focar nele, porque vai ficar muito extenso e isso aqui praticamente quem vai fazer é o médico e a enfermeira só, ou alguma outra pessoa que há necessidade de usar o receituário. Aí temos as anotações, que pode ser anotação de enfermagem, ou a gente trata também da mesma forma de cada especialidade. Eu também tenho a opção de fazer os filtros. Eu clico no maisinho, também ele já traz a minha especialidade preenchida. Eu coloco aqui a anotação que eu quiser, também quantas linhas eu quero colocar. Também tem a opção de público aqui e confirmo. Aí tem também as opções de impressão. Tenho a impressão também com os sinais vitais, tudo o mesmo padrão. Aí aqui eu entro na parte da enfermagem, onde eu tenho a escala de Braden, clico no maisinho, marco as opções que eu quero e confirmo. Baseado naquelas informações, ele já dá aqui o total de pontos e aqui a escala de risco.
A escala de Glasgow, mesma coisa, clico no maisinho, marco a informação que eu quero. E confirmo. Aqui eu tenho o histórico da enfermagem, que é um questionário padrão, que eu também preencho com as informações que eu quero. E no final eu confirmo. Aqui também depois eu tenho as outras opções para fazer alterar, auditoria. Eu entro nessa aqui depois na lesão de pele. Segue o mesmo princípio, eu clico no maisinho, coloco lá a lesão, a costa, coloco se é aguda ou crônica, coloco a largura, coloco o comprimento, profundidade, marco a localização, aí eu tenho que salvar essa imagem e anexar aqui essa lesão de pele e finalizo com as demais informações. É bem prático, é só ir marcando com as bolinhas, tá? Se eu quiser colocar uma outra anotação e confirmo. Aqui eu tenho a opção de vir aqui, fazer a impressão dela. Carrega para mim, tá? Aí o próximo passo é fazer a CATS. Mesmo princípio, clico no maisinho e vou marcando o que eu quero, tá? Sempre segue essa mesma ordem. Marquei, confirmo. O próximo é a escala de Morse. Mesma coisa, clico no maisinho, preencho as informações que eu quero. Se quiser colocar alguma observação, confirmo. Ele já vai registrando para mim. O próximo aqui é a escala de fragilidade, mesmo princípio. Clico no maisinho, seleciono qualquer opção e confirmo. Assim, não é obrigatório, viu, vocês fazerem tudo, vocês fazem o que vocês quiserem. A sistematização, eu vou dar uma explanada agora, mas depois a gente pode aprofundar em outro vídeo, porque é bem complexo esse assunto também. Quando eu entro na sistematização, a gente tem lá em cadastro PEP, a gente tem como montar a sistematização que é padrão para minha casa, para minha clínica, tá? Quando eu clicar no maisinho aqui, ele vai trazer aquela que eu defini como padrão para minha casa. Mas depois aqui eu posso vir e personalizar isso aqui por paciente. Então eu quero arrancar isso aqui dele, para mim não precisa dessa informação. Eu venho aqui, quiser escrever outra coisa, ABC, eu posso escrever. Se alguma intervenção da enfermagem tiver que colocar uma frequência, quero isso aqui de 2 horas, eu posso colocar aqui. Então, tudo que tiver aqui é editável, eu posso personalizar por pessoa. O que é o interessante aqui, é o cuidado que você tem que tomar. Sempre manter o seguinte, eu tenho aqui 6 linhas, eu mantenho 6 linhas, tá? Que é o padrão que eu tenho da impressão depois. Eu faço o que tiver que fazer, confirmo. Eu fiz a confirmação dele aqui, o que vai acontecer? Aqui tem, desculpa, no final, aqui ele deu que a avaliação é uma informação que é requerida. Então, eu vou colocar avaliação na sistematização. Aí eu confirmo, tá? Aqui depois eu tenho a opção de fazer o quê? Eu posso clonar para o próximo mês. Padrão é que vem pelo sistema, não é interessante você estar trabalhando porque é uma coisa fixa, não vai poder ser alterado. Eu tenho essa opção de impressão mensal, que nessa impressão ele vai sair quadriculadinho para o mês todo. Então eu vou marcando aqui, faço a rúbrica e no final aqui eu faço a rúbrica e assinatura para saber quem que é. Se tiver o carimbo, se for uma enfermeira, coloca aqui também. Ele já me traz a última CATS que eu fiz, a Braden e o grau de dependência se eu especificar lá. Tá? Então, aqui, o que acontece nela? Ele não vai sair, vamos supor que tiver alguma intervenção, se eu não colocar escrito aqui o horário, aquele horário padrão não vai sair para mim poder checar na frente, tá? Porque ele sai o mês todo. Qual que é a vantagem? Eu ganho em termos de papel, porque em 2 folhas eu faço o mês todo. Se eu fizer frente e verso, uma folha eu faço o mês todo.
Só que aí eu não tenho opção de horário. Mas aí eu tenho aqui a segunda opção da primeira e segunda quinzena, tá? Que daí o que ele vai fazer? Ele vai abrir a opção do horário. Então, que nem no caso que para ser feita às 2 horas. Então, eu posso riscar que eu fiz às 2 horas. Se tiver mais horários, vai sair um embaixo do outro. Eu checo, faço o visto de quem foi que fez. Tá? Então, eu tenho a opção de fazer ela quinzenal. Ok? Aí, por fim, essa aqui é uma ficha nova que estamos lançando agora também, que é a vulnerabilidade. Segue o mesmo princípio, clico no maisinho, coloco lá, aquele vai trazer a idade do paciente. Aí vem aqui o questionário, tá? Eu tenho aqui as explicações para mim preenchendo. Só com o cliquezinho em cada bolinha, em cada opção. E no final eu confirmo, tá? Aí eu faço o quê? Eu vou ter o grau dele, de vulnerabilidade, e eu tenho a impressão, tá? Faz a impressão disso também. Okay? A próxima opção é a gente entra na área da fisioterapia, que eu clico aqui em avaliação geriátrica, mesmo princípio, clico no maisinho. Aqui eu vou responder todo esse questionário também com clique e colocando, preenchendo as informações que forem pertinentes, tá? Tudo isso, até eu chegar aqui embaixo, ó, tem a função muscular, tá? Eu tenho cada grupo muscular, onde eu vou indo cada um e vou marcando. Tá? Aqui, a fisioterapeuta que for usar essa rotina, ela tem que ficar atenta ao seguinte: às vezes, uma avaliação geriátrica dessa bem feita pode demorar mais de meia hora, tá? Então, eu recomendo para ir salvando, vai confirmando, tá? Por quê? Senão, passou de meia hora, o sistema ele tem um timeout e ele automaticamente desloga, aí você vai perder esse serviço. Então, o fisioterapeuta vai fazendo e vai confirmando, tá? Para ele gravando a informação. E no final, você pode voltar, ok? Então, você tem essa opção. Aí tem a opção aqui também de alterar tudo, de imprimir, você vai ter essa opção também. E no final aqui, você depois tem o plano de tratamento. O plano de tratamento tem duas formas de trabalhar com ele. Aqui seria ele campo texto, então o quadro clínico, posso colocar todos os objetivos, vou descrevendo, tá? E há também lá em cadastro, no PEP, lá na parte de saúde, eu posso montar como se fosse opções de eu montar o quadro clínico, objetivos e conduta, tá? Para se no futuro quiser fazer algumas estatísticas desses atendimentos, você tem opção também. Então, há as duas opções. Confirmo e ele salva para mim voltar. E por último fica o quê? A avaliação da nutrição. Então eu vou em avaliação, segue o mesmo princípio, clico no maisinho, preencho as informações que eu quiser. Vamos pôr aqui, sei lá, 90 quilos, posso colocar a altura. Se eu colocar todas as informações, gente, o que acontece? Ele vai calculando para mim depois o IMC, tá? Então, se eu colocar todas as informações aqui, ele vai fazendo o cálculo para mim. Tá? Então, se quiser preencher só o que você achar que é necessário, fique à vontade. E o diagnóstico nutricional. Então, aqui também é um campo texto. Eu coloco o que eu quiser também, tá? Bom, o que é o interessante aqui? Eu posso vir aqui e marcar para me imprimir até 6 dias. Então, eu posso comparar o seguinte, de quando ele foi admitido. Vocês podem ver que está em ordem decrescente cronológica aqui, tá? Eu posso marcar a primeira, a última e a do meio. E aí, o que eu faço? Se eu clicar na impressorinha com ele selecionado, ele vai fazer um comparativo para mim, ó. Entendeu? De cada dia para me saber a evolução, tá? Então, eu posso fazer até 6 dias comparativos. E aí, toda aquela parte, o resumo da avaliação, ele vai jogar aqui para mim. Tá? Ele vai concatenando. Ok?
Então, gente, basicamente é isso, e logo eu volto com um novo vídeo para a gente falar mais sobre a sistematização e sobre a parte do receituário, ok?